Olá, estudantes! Estamos aqui para abordarmos, na sequência do nosso planejamento, o assunto que é o México. A gente já fez um questionamento sobre as indústrias maquiladoras, exatamente no sentido de fazer uma provocação para abrir o debate sobre esse país. Vamos fazer algumas observações a respeito do México para nos sustentar nas nossas atividades que vem na sequência. Então, o México é um dos países da América do Norte e é o país mais pobre da América do Norte. Ele tem uma economia bastante dependente dos Estados Unidos e, no entanto, essa economia bastante dependente, ela está bastante diversificada, porque próxima dos Estados Unidos, o que facilita toda essa organização, no sentido econômico falando. Na sua estrutura física, nós temos o México está dividido em algumas áreas de relevo bastante interessante, entre elas a Serra Oriental e Ocidental, que seria uma continuação da Cordilheira dos Andes, indo em direção ao encontro do que é a Serra Nevada nos Estados Unidos. E esse conjunto de serras, Madre Oriental e Ocidental, eles levam o nome em função das suas posições geográficas, mas elas estão estendidas de norte a sul. E no meio desse processo todo nós temos o Planalto Mexicano, que é onde se encontra a cidade do México. É uma região de uma meseta, os mexicanos chamam de meseta, é uma região extremamente plana, que é onde está localizada a cidade do México, que é uma cidade bastante populosa e muito povoada, e que tem uma densidade demográfica, nesse caso, então, muito alta, e com índices muito grandes, muito alarmantes de poluição ambiental, exatamente em função da grande quantidade de pessoas que existe, sem as condições sanitárias a todos aqueles que estão nesse ambiente. Por causa da sua posição geográfica, é muito forte o processo migratório do México para os Estados Unidos. E aquelas indústrias maquiladoras que foram colocadas ali na fronteira com o México, elas têm a função exatamente de barrar essa entrada de tantos imigrantes para dentro do espaço territorial estadunidense. Então, as indústrias maquiladoras colocadas ali, ela tem essa função. Aproveitar a mão de obra que existe e impedir que eles entrem para dentro do México, ou para dentro dos Estados Unidos, desculpe. Então o processo migratório, em função da posição geográfica, em função da proximidade, é muito grande. O que impede essa entrada dos migrantes mexicanos para dentro dos Estados Unidos são algumas barreiras físicas construídas pelo homem e algumas barreiras físicas naturais. Uma das barreiras físicas naturais é o próprio Rio Grande, que separa México e Estados Unidos, e a outra barreira física natural seria o deserto de Sonora, ali na região. Então é muito difícil se atravessar um deserto, né, que não tem ninguém habitando. E as barreiras físicas construídas pelo homem é o muro que existe separando o México e Estados Unidos. Nós já citamos que a economia do México é bastante atrelada à economia dos Estados Unidos e disse também que ela é bastante diversificada. Três setores eles despontam. Um deles é a produção agrícola, a produção agropecuária. O outro é a produção de petróleo, produção mineral, e a outra é a indústria do turismo. Se nós observarmos, o México tem 2 litorais, e os 2 litorais numa região bastante quente, né, que está entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer, o que garante para essa região horas de sol muito mais intensas. E horas de sol intensas com 2 litorais, a indústria do turismo vai aproveitar sob maneira esse filão do mercado aí. 3 conceitos eu gostaria de chamar a atenção aqui ainda, que seriam as haciendas, os braceiros e as maquiladoras. O que seriam as haciendas? As haciendas seriam as imensas propriedades rurais, são as fazendas, né,
e que são exploradas comercialmente por grandes empresas, indústrias produtoras de alimento dos Estados Unidos. As indústrias produtoras de alimentos dos Estados Unidos estão dentro do México, as multinacionais. E exatamente estão dentro do México em função da sua produtividade, das terras altamente produtivas que existem aí. O outro termo são os braceiros. Os braceiros seriam os trabalhadores que migram para dentro dos Estados Unidos para trabalhar como mão de obra muito barata e de grande exploração. O outro termo seria as indústrias maquiladoras. As indústrias maquiladoras são indústrias instaladas ao longo da fronteira do México, que têm a função bastante interessante de absorver a mão de obra mexicana que não tem muita qualificação e para fazer atividades menos técnicas e menos desenvolvidas, e que são feitas no lado dos Estados Unidos, com mão de obra mais qualificada e melhor paga. Então, as indústrias maquiladoras, elas se localizam ao longo da fronteira do México, o que faz com que o México tenha uma grande produtividade industrial, mais atrelada às indústrias multinacionais maquiladoras que estão na fronteira. Ficamos por aqui, fiquem atentos nas propostas de atividades que virão na sequência.